Vamos lá, queridos e queridas, como é que vocês estão, beleza? Então, vamos fazer alguns exercícios, né? Simplesmente para esboçar alguns gráficos de algumas funções que nós vamos simplesmente inventar. Não precisa ter uma fórmula, tá bom? Simplesmente vai ter um gráfico. E só para eu poder exemplificar um pouquinho mais, existem três tipos de descontinuidades, vamos dizer assim, né? Nós temos entre elas, né, falando sobre essas funções, então, descontinuidades, perdão, então eu tenho simplesmente a descontinuidade comum, vamos dizer assim, que é a função quando o f de x simplesmente não existe, tá? Eu tenho uma descontinuidade removível, que é, por exemplo, quando o meu f ele estaria tendendo a um determinado valor. Quando chega na definição, quando chega no determinado valor, ele não existe, tá bom? Ele simplesmente não tem, ou, na verdade ele não existe, na verdade ele salta para algum outro canto. Aqui está tendendo a 1, por exemplo, ele salta para 3 naquele número, por algum motivo, tá bom? Os limites, tanto laterais quanto o limite geral, ele tende a 1 aqui nessa função que eu estou inventando, quando na verdade o resultado, quando tem esse valor, ele é 3. E eu tenho as continuidades laterais, né? Então, por exemplo, eu tenho uma continuidade à esquerda e eu tenho uma continuidade à direita. Beleza? E aqui também é uma descontinuidade em salto, tá bom? Tem aqui, inclusive, tem uma descontinuidade em salto. Então, eu tenho um salto para algum determinado lugar. Beleza? A descontinuidade removível é esta. Essas daqui são descontinuidades laterais, mas também podem ser as descontinuidades em salto, ok? Eu posso saltar para determinado valor. E isso não quer dizer que eu tenha esse valor definido aqui, tá bom? Não quer dizer que eu tenha esse valor. Então aqui pode ser, sei lá, tipo uma divisão por zero, ou o domínio da minha função não computa esse número, tá bom? É uma possibilidade. Mas vamos lá. Então vamos começar pela primeira. Descontínua, porém contínua à direita em 2. Então quando eu estou tratando disso, pode ser qualquer valor. Pode ser qualquer valor não, né? Tem que ser no 2. Então ele pode ser contínua, por exemplo, assim, ó. Aí ele vem aqui, ele é descontínuo, ele descontinua aqui, só que ele é contínua à direita em 2. Então ele é contínua para cá, por exemplo. É isso. Ah, mas eu desenhei diferente. Eu fiz, por exemplo, uma função quadrática, quando ele chega aqui, ele pula para uma função linear. Pode também. Não tem problema nenhum. Importante é responder isso. É descontínua, porém contínua à direita em 2. Então, do 2 em diante, ele é contínuo. Beleza? Então, vamos para a segunda. Descontinuidades em menos 1 e 4. Aqui é um 4, tá? Sem querer eu coloquei um menos, por isso eu risquei aqui o negocinho para ficar um maisinho feinho aqui. Tá bom? Porém, descontínua à esquerda em menos 1 e à direita em 4, porém contínua, perdão. Então eu tenho aqui meu gráfico, então eu tenho aqui um menos 1, tá bom? E eu tenho aqui o 4. Não precisa ser tão bonito, né? Não precisa ser, pode ser mais feio que esse, não tem problema não. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma descontinuidade, ela é descontínua em menos 1 e 4, porém ela é contínua à esquerda, então pode ser, por exemplo, uma função quadrática. Então ela vem para cá. Vamos dizer aqui que ela seja linear para cá, por exemplo, e ela é contínua à direita de 4. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui e fazer, por exemplo, isso. Então ela tem uma linearidade aqui entre o menos 1 e o 4, tá? Mas só que é um intervalo aberto. Beleza? Do menos 1 em diante, do menos 1 para negativo, ela é contínua, do 4 para o positivo, ela é contínua também, ó, continuidade. À esquerda em menos 1 e à direita em 4, tá bom? Então vamos para 3. Descontinuidade removível em 3, descontinuidade em salto em 5. Então eu tenho aqui, beleza? Como já estamos tratando só do positivo, eu tenho aqui o 3 e tenho o 5. Então, como nós estamos tratando de uma descontinuidade removível, então pode ser que eu tenha isso daqui,
Aí quando chega no 3, ele salta para algum outro valor. Aí quando ele vem aqui, ele salta em 5. Então, do 5, ele vem, por exemplo, para cá. Por quê? Porque sim. Tá bom? Então eu coloquei, por exemplo, que ele tem uma descontinuidade em 5. Como ele não está falando se ele é contínuo naquele determinado lugar, eu vou continuar desse jeito. Beleza? Não é contínua à direita nem à esquerda em menos 2, continua somente à esquerda em 2. É exatamente isso. Deixa eu ver se eu não errei. Isso daí mesmo. Então, por exemplo, aqui na nossa 4, eu vou ter aqui o meu planinho. Então, eu tenho aqui um menos 2 e eu tenho aqui o 2. Ela não é contínua nem à esquerda nem à direita em 2. Então, posso fazer isso aqui. Contínua somente à esquerda em 2. Então, aqui e aqui eu posso colocar, por exemplo, um salto. E fechou. Beleza? É isso aí. Então, eu acho que é isso, né? Resumimos a isso. Não tem nada de muito excepcional, não tem nada de muito difícil. E é isso aí, meus queridos e minhas queridas. Beijos na bunda, até mais.